Olá pessoas, como foi a semana? Bem, a história de hoje é bem interessante porque vai vendo só. A gente conhece muitas histórias, muitas mesmo, diversas teorias e conspirações, histórias e lendas, alguns dizem que é verdade, outros dizem que não, sobre alienígenas e aparições, encontros com alienígenas, abduções, esse tipo de coisa. Bem, a história de hoje vai estar recheada, repleta desses detalhes, só que tem um porém. Muita gente costuma dizer, tem uma foto de OVNI, ou tem uma foto de um suposto alienígena, a qualidade está ruim. Bom, veja só o que eu trouxe para vocês. Não é eu que estou dizendo, e sim quem tirou as fotos. Segundo as fotos que nós vamos apresentar nesse vídeo aqui, trata-se das melhores fotos que o ser humano já conseguiu tirar de um alienígena. Será que essas fotos são autênticas mesmo? Vamos à nossa história. Bem, o nosso caso ocorreu em 13 de setembro de 1981. Esse homem que você está vendo aí na foto se chama Maurizio Cavallo. Ele é um italiano, é professor, escritor, entre muitas outras atividades. Nessa noite em questão, o nosso amigo aí, o Maurizio, estava reunido com os seus amigos, comemorando algo. Estava lá, para falar a verdade, comendo uma pizza, tomando um chopp, quando de repente deu a hora dos caras irem para casa. Bem, estava tarde, eles estavam voltando para casa, estavam de carro, quando de repente eles olharam, o Maurício e os amigos dele olharam para o céu e viram uma luz muito forte, como se estivesse caindo em um monte, uma pequena montanha que tem ali na localidade, chamada Colina de Monferrato, que é esse lugar que você está vendo aí no vídeo. A princípio, Maurício e os amigos dele simplesmente olharam e se espantaram, mas ignoraram a história. Então vai vendo só, cada um foi para sua casa, o Maurício também foi para sua casa, e chegando lá, ele foi tentar dormir, só que ele não conseguiu. Bom, o fato é que, segundo a história de Maurício, algo começou a perturbá-lo na cama enquanto ele tentava dormir. Era como se algo falasse na cabeça dele e o obrigasse a se levantar, colocando ele numa espécie de transe e se dirigir para essas colinas aí de Monferrato para chegar naquele local onde aquela luz brilhante aparentemente havia caído. Então, sem a sua vontade, assim, sem o seu consentimento, podemos dizer que ele foi abduzido, ou seja, ele entrou em transe e foi até esse local durante a madrugada. Bem, chegando lá, segundo ele, coisas estranhas aconteceram. E vai vendo só, ele chegou a ver uma nave espacial, e não só isso, ele foi puxado para ela, e dali ele, no caso, junto com outros seres que estavam na nave, foram levados aqui para o Brasil, numa região do Amazonas, dentro de uma área onde tem um rio muito grande, onde a nave simplesmente entrou com ele naquele rio, segundo o que ele diz. Bem, esse rio, esse lugar que a nave entrou, segundo o Maurício, seria uma espécie de base alienígena aqui na Terra. E o que ele foi fazer lá? Bom, ele passou alguns dias ali tendo uma espécie de reprogramação celular do seu corpo, do seu sistema biológico, para poder fazer com esse pessoal aí, com esses alienígenas, uma viagem para fora do nosso planeta. Mas quem são esses alienígenas? Segundo o Maurício Cavallo aí, esses alienígenas vivem em um planeta a milhões de anos-luz daqui, a distância é muito grande, e esse planeta se chama Clarion. Esse planeta Clarion aí, ele é diferente do nosso, ele não conhece, por exemplo, a noite, ele conhece só a luz do dia. Ele tem um breve momento de escuridão, assim, que não chega a ser muito escuro, mas diz que é um planeta muito bonito, que as cidades ficam suspensas no ar, e é uma coisa assim de total esplendor. Aliás, segundo o Maurício Cavallo, a palavra Clarion, para os alienígenas de Claro, para o povo de Claro, significa exatamente isso, esplendor. Agora, eis a questão. O que um ser de outro planeta, principalmente um planeta a milhares de anos-luz daqui, vai querer com um ser humano? Aí é que fica interessante. Segundo o Maurício Cavallo, não se trata de fazer experiências, daquelas histórias clássicas que a gente já conhece sobre alienígenas, nada disso aí. É bem diferente a coisa. Acontece o seguinte, diz que esse pessoal de Clarion aí, na verdade,
quer que o ser humano aqui na Terra evolua, tá? Que ele tenha uma evolução. Essa evolução é tanto em inteligência, pode ser também, eu acho que organicamente falando, ou fisicamente, mentalmente, enfim, é uma evolução no geral. E o Maurício foi convidado até o planeta deles para servir de exemplo para os seres humanos, nós, o restante da população, vamos dizer assim. E tem um detalhe muito interessante. Esses supostos alienígenas de Clarion já estariam vivendo aqui na Terra há muito tempo, de alguma forma, assim, colaborando com o homem em sua evolução. Por exemplo, na ciência, por mais que ainda esteja gatinhando, precisando de muita coisa, mas, segundo o Maurício de Carvalho, tudo que a gente descobriu até hoje, ou tudo que a gente faz, tem uma espécie de ajuda dos alienígenas de Clarion, que, na verdade, vai vendo só que interessante. Eles são uma raça pura, obviamente, são outra raça, mas de tanto tempo que fazem que estão aqui, existem também entre nós seres que são híbridos, seres humanos misturados com esses alienígenas, que pode ser qualquer tipo de pessoa, desde uma pessoa influente no governo, que ele diz até que são poucas até nesse caso, até, por exemplo, um trabalhador comum que trabalha em um supermercado. Ou seja, segundo Maurício de Carvalho, o povo de Clarion está entre nós. Toda essa história é muito complexa e muito interessante. Aliás, de tão complexa, o Maurício de Carvalho chegou a escrever livros sobre toda a sua jornada para Clarion, porque, saca só, ele não foi para lá uma única vez, não. Ele não teve um único encontro com esses seres alienígenas. Segundo ele já teve vários encontros com eles. É uma coisa que eles mantêm contato quase que direto, com muita frequência. Bem, agora que fica interessante a coisa, porque vai vendo só. O Maurício teve um encontro aí, ele diz que teve esse encontro com esses extraterrestres. E esses extraterrestres querem, de alguma forma, passar uma mensagem boa para nós, tá? Porque eles são chamados os Guardiões da Galáxia, ou algo assim. Eu sei que vocês vão lembrar do filme, mas o que eu posso fazer? É mais ou menos esse nome aí. É como se eles guardassem todo o nosso universo aqui, como se fosse uma espécie de zelador do nosso universo. Então, eles querem que nós tenhamos condições justas de evoluir, tá? Essa é a ideia. Só que, durante esses encontros, o Maurício chegou a perguntar para eles, mas vocês estão me contando tanta coisa assim, querem que o ser humano evolua, vocês estão me dizendo que são de outro planeta, mas para que vocês estão me contando? Eu não posso mostrar isso para ninguém, e se eu mostrar, ninguém vai acreditar. Aí, em um desses encontros, um dos alienígenas falou, olha, no próximo encontro você traz a tua câmera fotográfica e nós vamos deixar você tirar algumas fotos nossas. E assim você pode mostrar como prova para as pessoas do seu planeta. Antes de mostrar essas imagens, eu quero fazer um adendo aqui muito importante. Como eu disse no começo, não sou eu que estou dizendo que são verdadeiras. Quem alega isso é o Maurício Carvalho. Eu só conto as histórias. Para mim é indiferente se é verdade ou não, mas uma coisa é bom ter em mente. Primeiro, essas fotos foram tiradas nos anos 80. Não tinha lá todo mundo, como que eu posso dizer, não era todo mundo que tinha acesso a um computador de qualidade com algo que dá para fazer uma manipulação digital. Então, de fato, não há manipulação digital nas imagens, porque elas foram feitas com o uso de uma máquina Polaroid, daquelas que tiram foto instantânea. Vocês sabem disso, né? E um outro detalhe é que existe também uma técnica de falsificação de fotos chamada sobreposição de negativos. Bom, e como a Polaroid não tem esses negativos, também não podemos dizer que foi uma manipulação manual feita de sobreposição de imagens. Ou seja, se há uma manipulação aí, é um método bem, como se diz, bem próprio que uma pessoa descobre, ou obviamente deve ter meios de falsificar uma foto Polaroid, mas eu particularmente não sei como fazer, tá? E pesquisei muito e não achei muita resposta sobre isso aí. De qualquer forma, eis aqui alguns dos alienígenas puro ou híbridos fotografados pelo Maurício Carvalho.
Bem, eu chamo isso de interessante, sinistro, perturbador e não sei o que dizer. Aliás, tem um detalhezinho aí nas fotos. Você pode ver que elas estão com o fundo preto, pois, segundo Maurício Cavallo, esses seres de Clarion são capazes de emanar energias, inclusive fazer com que as luzes, as partículas atômicas sejam drenadas ali e não possam ser exibidas numa imagem como, por exemplo, uma câmera de vídeo, numa fotografia. Sinistro demais, não? Por fim, pergunto, que diabos é toda essa história? Será que essas são fotos autênticas de seres de outro planeta? Será que Cavallo realmente esteve em outro planeta, em contato direto com alienígenas? Ou será que é tudo armação? Eu não sei, eu só conto as histórias. Então, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Bem, antes de encerrar, eu quero contar mais uma coisinha para vocês aqui, ó. Veja só, eu gravei um vídeo de um review de um action figure muito doido que tem a ver aí com terror, suspense, esse tipo de coisa. Bom, eu vou falar para vocês, é sobre o Predador. Então eu quero fazer um convite, é um vídeo anterior a esse, eu vou deixar o link na descrição. Quem ainda não assistiu, corre lá para assistir, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque é um negócio muito bacana e me deu aquela nostalgia, igual eu já até expliquei no outro vídeo. E espero que vocês aí, principalmente o pessoal que é mais velho, sintam um pouco dessa nostalgia também, porque foi muito bacana você pegar um Predador escala 1/4 gigante e fazer assim um review dele. Então eu vou deixar o link na descrição, depois vocês escolhem lá, dá uma passadinha lá, eu sei que vocês vão gostar. E quero agradecer aí o meu amigo Rusmeia, que me ajudou aí, o Rusmeia do canal Curionautas, né, o Copinchas. Eu chamo ele de bigodinho fino. O Rusmeia que me ajudou na pesquisa no mapa, porque estava difícil achar o local exato ali onde o Maurício foi abduzido, tinha poucos dados, poucas coordenadas. Então, Rusmeia, obrigado pela ajuda aí no mapa, tá? E quero aproveitar também para deixar aqui uma indicação, que é um amigo meu que vale a pena assistir. Você tá com problema de relacionamento aí, ou quer algumas dicas, corre no vlog do Cairão. Eu vou deixar o link aqui na descrição, porque o Cairão fala sobre relacionamento. Como eu já disse anteriormente também num outro vídeo, o Cairão é um cara bem comunicativo, é uma pessoa super animada. Eu tenho certeza que se vocês forem lá no canal dele, vocês vão gostar. E ele ainda me deve 10 Dilmas, então pode cobrar, porque ele falou que ia pagar e até hoje nada. Então passa lá no canal dele e cobra ele por mim e dá um joinha lá para ajudar o Cairão nessa jornada dele, que ele está começando agora no YouTube. Bom, pessoas, eu contei essa história de maneira resumida, porque a gente tem que respeitar os direitos do Maurício Cavallo, porque ele também tem livros sobre isso. Eu não posso sair atropelando e contar tudo nos mínimos detalhes. Espero que vocês tenham apreciado a história. Se gostou, dá joinha, comenta aqui embaixo, dá sua opinião para eu saber. E não se esqueça, se é novo ou nova por aqui, inscreva-se no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!